Olá, eu sou o Ricardo e nesse vídeo vamos conversar um pouco com o Frank Peixoto a respeito da planilha que é para análise de fundos imobiliários. Frank, se apresenta aí para gente. Fala galera, aqui quem fala é Frank Peixoto, o criador dessa planilha aqui que está sendo apresentada e também do aplicativo Plantão FI. Certo. Então, só lembrando aí, pessoal, que a gente vai colocar aqui um fundo imobiliário para poder fazer essa análise, mas de forma alguma representa alguma indicação. Ela é apenas para exemplo. Então, Frank, falando sobre essa primeira aba aí da planilha, aqui tem o fundo Jardim 11, Shopping Jardim Sul. Fala aí um pouco para a gente sobre essa sua planilha. Então, vamos lá. Essa planilha, ela foi criada, concebida para ser um agregador de notícias, de informações de análise de outros sites, para que o investidor em si, ao invés de ficar caçando vários lugares diferentes para poder fazer o seu estudo, ele centralizar toda a informação em um só local. E essa planilha tem como fundamento deixar tudo em um lugar só para que facilite, porque tempo é dinheiro. E com isso, você já tem, no caso, se eu não me engano, informações dos sites FIIs, Funds Explorer e outros, para que você tenha uma análise mais rápida, e objetiva e não perca tempo com isso. Mas você pode ver que a primeira tela do cockpit é basicamente um ruiz, já te dá para todas as informações já de valorização, para que você bate o olho e já veja, é bom, ruim, não é bom, e como é que está o passado dela nas cotações. Não sei se você já deu para perceber esse primeiro bloco, que é um gráfico, são as cotações de fechamento de 1000 dias atrás, entendeu? Entendi. Essa parte aqui de abertura, mínimo, máximo, ele é com base nesses 1000 dias ou é do dia anterior? Como funciona? Então, na verdade, isso tudo que a gente usa é do Google Finance. Isso aí foi de sexta-feira, se eu não me engano, foi de sexta-feira. Se você clicar nele, possivelmente você verá a fórmula, que é o Google Finance, que eu utilizo, e o price, ou seja, a abertura, o preço de abertura, que ele já mostra ali em cima. Você pode ver, tá vendo a função? Sim. Então, se caso não tenha o price, ou seja, a abertura, ele vai pegar a última cotação que ele tiver. Basicamente é isso. Então, 0 para poder dizer que não conseguiu achar a cotação do ativo. Geralmente isso acontece quando abriu o IPO, teve um lançamento de algum ativo novo e ele não encontra, ou seja, não tem dado de massa para que o próprio Google possa gerar as cotações, entendeu? Entendi. Bem interessante essa planilha. Eu vi aqui que ela tem várias informações que a gente pode usar, só de bater o olho. Quanto o fundo é propriedade, o fundo possui 40% do Shopping Center Jardim Sul, que tem outras informações também, número de negócios. E aí, lembrando o pessoal que estiver assistindo também, que a gente está gravando esse vídeo num domingo, então o mercado está fechado, então as informações não estão sendo atualizadas aí na mesma hora. Isso mesmo. Sobre a parte de cotações aqui, a segunda aba, explica ela aí pra gente. Então, essa aba ela é meio recente. Por quê? Nos grupos lá onde nós participamos, você também, os usuários vêm muito no meu PVT perguntar como é que eu pego as informações. Por exemplo, tem gente que não tem acesso a um broker o dia inteiro. Eu criei ela para quê? Para que você veja durante o dia como é que está o mercado, quais são os ativos que estão com as maiores oscilações, as menores. Bater o olho, ordenar e ver se está tudo caindo, ou seja, se está tudo muito bem, ou se os seus ativos estão legais ou não. Basicamente isso. É um panorama do que está acontecendo com um delay de 15 minutos, porque o Google Finance tem esse... tu não pega informação em real time, você pega por um delayzinho de 15 minutos. Ele mesmo já diz no próprio rodapé dele, aliás, nem 15, são 20 minutos de atraso. Entendi.
E aí, para quem não entende muito de planilha, aqui dá para ordenar, né? Para colocar, por exemplo, para classificar aqui por setor, por exemplo. Isso mesmo. Fica mais fácil de você organizar aí para você ir direto no que você quer. E aí tem outras formas de organizar também, né? Dá pela porcentagem, pela abertura. Então, a porcentagem em si, ela é a oscilação, né? Se esse ativo, o Vinci, se está, entendeu, com valorização ou, no caso de valorização, no dia do pregão, entendeu? Ou seja, ele fechou com menos 1,3, né? 38 de valorização. Eu estou vendo um acompanhamento mesmo. Isso com base na do dia anterior, né? Assim, de ontem para hoje, por exemplo, ele caiu 1,38, é isso? Isso mesmo. Na verdade, lá na fórmula você vê que é a abertura. Ele utiliza o racional através da abertura. Ele abriu com o valor tal e começa a fazer o cálculo, entendeu? Ele não vai acompanhando igual a alguns outros sites que pega sempre o valor anterior para poder fazer a variação. No caso, nessa planilha, ele pega o início, abriu tanto e vai fechar tanto. Ou seja, ele usa sempre como base o pivô da abertura para fazer o cálculo, entendeu? Ele não é móvel. Ah, entendi. Então é sempre do mesmo dia. Isso, sempre do mesmo dia. Entendi. Sobre essa quarta aba aqui, fala um pouco dela pra gente. Então, essa aba para mim é digamos, a mais legal. Por quê? Você tem um panorama, visão por gráfico, para mim, é excelente, porque você já olha e vê, está caindo, não está subindo. Aqui, basicamente, o que você tem no Jardim? Você tem como ver os dividendos, as variações de preço, como é que está a oscilação deles, e se você passar o cursor, você consegue ver mais ou menos o valor em cada ponto, entendeu? Acho que você tem que dar um clique nele, clica aí. A variação, entendeu? De rentabilidade e, assim, como está tudo junto, é porque é um volume, né, por variação, então fica meio ruim de ver, mas se você se basear pelas cores e se o seu foco é ver rentabilidade acumulada, você tem como ver se essa rentabilidade é constante, se ela está caindo, se ela não acumulou muito, etc. Entendeu? Claro que o que acontece, como esses dados não são consumidos de outros sites, a probabilidade é que esses sites, às vezes, não façam totalmente, estejam online 100%, né? Então, eu faço alguns caches. Às vezes, tem umas rupturas no gráfico. Tanto é que, se você vê, o mês de setembro, ele não conseguiu pegar. Ou seja, está vazio o mês de setembro. E tem dado aí, mas só que, infelizmente, a gente não conseguiu pegar, né? Mas, como eu falo, é de graça, então eu não posso reclamar, né? Mas dá para ter uma visãozinha legal. Como você pode ver, no caso, o gráfico abaixo, que é o VPA, o VPA já está bem... Tu vê que esse ativo está bem inclinado a ficar mais caro, né? Entendeu? Ou seja, está bem... Acho que é também por conta do mercado também. Está todo mundo na oba-oba, porque a Selic cai e os FIIs sobem, né? Entendi. Aí, no caso, essa linha rosa aqui seria o valor patrimonial e a azul é o valor que está sendo negociado no mercado. Não, a rosa é a tendência. Ela está indicando a tendência de subida no valor, entendeu? Ou seja, está tendendo a falar o seguinte, olha, esse gráfico, com o comportamento dele durante o tempo, ele está falando que a tendência desse ativo é ficar com o VP mais alto ainda, entendeu? Ele não está tendendo a cair o VP, sim a aumentar mais ainda. Entendi. Ainda sobre esse gráfico aqui tem... Cada linha é uma cor, né? Aqui tem rentabilidade patrimonial por mês e rentabilidade patrimonial acumulada. O que é isso e qual a relevância disso? Então, o que acontece? Isso aí eu pego de outros sites e adiciono. Rentabilidade geralmente patrimonial, deixa eu dar uma olhada ali embaixo. Ah, não tem como acessar, né? Porque eu pego de um outro site, entendeu? E joguei aí, entendeu? Geralmente o acúmulo de rentabilidade do início até o final. Ou seja, você começou com 3 milhões, agora está com 5 milhões, você tem uma rentabilidade boa, entendeu? E rentabilidade patrimonial no mês, eu acho que é o corrente. Aí tem que dar uma olhada onde é que ele puxa isso. Se eu não me engano, é numa planilha de ranking.
que deve estar por aí, porque é tudo buscas em cima de outras planilhas, entendeu? E aí vai fazendo todo o arranjo, né? Entendi. Agora tem uma que eu gosto bastante aqui, que é o preço justo. Pode falar um pouco. Então, essa planilha entrou meio que forçada, né? Por quê? Eu gosto muito dessa planilha também, para mim, mas eu não uso ela como algumas pessoas têm usado, que tá ali, então é verdade. Porque isso são cálculos baseado, se eu não estou enganado, eu peguei um site HC Investimentos, acho que HC Investimentos, que tinha um artigo sobre como calcular o preço justo dos fundos imobiliários. O que eu fiz? Eu peguei toda a transcrição desse site e montei essa planilha dinâmica, porque desse site em si era tudo manual, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu não uso Microsoft Word, o Excel, então o meu tem que ser tudo online. Tantos os cálculos, eu tive que refazer toda essa planilha e fazer com que, como foi pensado, não para mim, mas sim para as pessoas, que a percepção de risco, de prêmio de risco, né, que você dá uma olhada aqui, a coluna de configurações de prêmio de risco, o que ela faz? Eu acredito que a percepção do prêmio vem de quem está analisando. Risco de crédito, dependendo de cada ativo, é uma configuração diferente, entendeu? Dá uma passada está vendo a setinha? Tem uma setinha, não, setinha, isso aí são os graus de nível que você pode botar. Isso aí vai fazer uma média que vai ser calculada para inferir nos cálculos dessa planilha, entendeu? No caso, crédito, se tu passa por isso aí que tem um tipzinho, vai te dizer o que é. Inadimplência ou vulgo calote. Isso mesmo, isso é crédito. Aí tem vacância também. Eu deixei mais ou menos tudo bem arrumadinho para que as pessoas passem o olho e por ela mesmo, né? Vamos supor, hoje a gente está botando um jardim, né? Tudo bem, é um de tijolo, mas caso fosse um ativo de papel, como as pessoas gostam. Vacância é um peso? Você acha que é um risco vou botar vacância ali? Eu acho que sim, um pouquinho, entendeu? Eu não botaria 0, eu botaria 1, porque pode ser que dentro dele a vacância não seja de primeiro nó, seja de terceiro nó, seja de algum papel que ele precise de dinheiro que o cara lá da outra ponta não tem dinheiro para pagar e deu um calote nesse papel. E também, entendeu? É dependente dele. Tudo, para mim, no final, vai resultar em alguém... no caso, como é fundo imobiliário, vai ter alguém dentro de um patrimônio ou não de um patrimônio, mesmo estando pagando, entendeu? Essa parte. Então, para mim, eu colocaria, mesmo de papel, eu botaria 1, entendeu? Não deixaria o peso, ou seja, não falaria que ele seria mais pesado do que uma liquidez, entendeu? Porque no fundo imobiliário, liquidez não é o forte, né? Entendi. E aí, conforme a sua percepção em cada um desses daqui, aí você vai colocando... Isso, eu vou configurando com base no que eu entendo, entendeu? Isso aí fica mais pessoal, né? Porque cada um faz a sua análise, né? Isso mesmo. Esse é o conceito. Você pega essa planilha, você vai começar... a responsabilidade de definir o que é bom é sua, entendeu? Não é do terceiro. Então, assim, pela tua experiência, pelo teu tato de investidor, você vai saber, faz sentido eu botar 5 de risco de crédito? É o prêmio que eu estou querendo aportar sobre isso, entendeu? Quanto maior o número, então, maior o risco você acha que tem naquele ativo, por exemplo, referente a risco de mercado, crédito, vacância, enfim. Isso mesmo, aí isso aí vai acabar deixando o seu valor intrínseco mais para baixo ou para cima, né? Dependendo de como você configura isso. É o risco que você está assumindo, né? Se você assumiu, é teu. Entendeu? Você está falando que realmente aquilo ali vai aceitar, né? Acho que você está comprando. É bem interessante isso aqui, porque, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é o indicador principal ou que número que eu tenho que olhar? E, na verdade, não tem uma fórmula específica, né? Cada pessoa vai fazer uma análise diferente, assim, tanto em fundos imobiliários, como também se você for pegar aí ações, por exemplo, 15 analistas, todos bons.
mas cada um dá um valor específico, né? Não tem um consenso, porque cada um dá um risco diferente para um mesmo imóvel aqui nesse caso. É, isso mesmo. É calcular o valuation, né? Mas aí a gente está direcionando para uma empresa, aliás, para um fundo imobiliário. Agora, qual fundo? Depende de você. E se você dá uma olhada, tem até, assim, você não falou, mas tem a taxa de desconto, que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, que quando você fala em taxa de desconto, você pensa em quê? Poxa, Selic, quando se fala em fundo imobiliário, geralmente é muito atrelado. E eu descobri esse fundo aí, que é o IDCA, entendeu? Dá uma olhada, bota o cursor aí, que ele é utilizado no próprio site lá do HC Investment, que ele já faz todo esse cálculo para mim automático, ou seja, ele já me dá, entendeu? Quanto é que estaria o taxa de desconto referente a todo esse cálculo. Tudo isso aí é usado para fazer o cálculo intrínseco, né? Da nossa brincadeira aqui. Aí você vê se está valendo comprar ou não valendo comprar, ou se está muito alto de verdade ou não está muito alto. Tudo com base nos dividendos, no médio, se você dá uma olhada aí, tem o preço atual dele em mercado, né? Certo. Isso. No caso, os rendimentos mensais. E o preço de risco dele, o prêmio de risco dele está zero, por quê? Você não configurou nenhum risco. Tá vendo ali? Se você começar a mexer, vai aumentando. Se eu não estou enganado, eu acho que o 7% de prêmio de risco já é o bem, não muito arriscado, né? É bem tranquilo. Entendi. E aqui no caso, então, está fazendo uma comparação direta com uma renda fixa? Isso mesmo. Isso mesmo. Ele utiliza ele como cálculo, se eu não estou enganado. E assim, um pouco mais, fugindo da planilha, mas uma parte mais didática, por que uma comparação direta aí com a renda fixa? Porque é tudo atrelado, né? Assim, basicamente, é como se eu penso assim, os aluguéis são geralmente atrelados a alguma renda, algum indicador, no caso IPCA, IGPM, etc. E no caso, quando a galera está querendo investir em patrimônio, no caso imobiliários, é porque a Selic está fazendo o inverso, ou seja, não está valendo tanto a pena, entendeu? Geralmente são as pessoas que saem de um e vão para outro. Geralmente existe esse tempo migratório, né, de investimento, né? Mas só que, assim, não sei se você percebeu, isso não está acontecendo com uma demanda tão alta. Por quê? O que está acontecendo, o que eu tenho notado? As pessoas, a Selic mesmo estando em queda, meio que dando uma respirada, o fundo imobiliário não está alguns fundos não estão valorizando tanto assim. Então, assim, resumindo um pouco o que você disse, tem que ter uma comparação direta com a renda fixa, porque se você consegue a mesma rentabilidade ou no fundo imobiliário ou na renda fixa, é melhor ficar na renda fixa, já que o risco é menor. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Basicamente, seria isso mesmo. E ainda nessa aba aqui, que você pode falar um pouco assim sobre esse quadro aqui, o que seria esses menos 10%, 5%, 10%? O que acontece? Com base no cálculo, tá vendo esses cálculos aqui? Eu sei que esses cálculos é o seguinte, o que ele bota? Ele bota menos 5%, mais 5%, ele faz como se fosse uma espécie de escala para cima e para baixo. Para quê? Para que você veja nos cenários se a probabilidade de você entrar no upside ou no downside vai ser maior ou não. Entendeu? Porque se você dá uma olhada no upside, ou seja, ele está downside, entendeu? Ou seja, a redução, né? Não é redução. A probabilidade de você comprar esse ativo está bem negativo, entendeu? Ele está downside, ele não está upside. Olha só, o que é upside? É um potencial de alta, entendeu? De valorização de um ativo. O downside é uma potencialização de baixa, no caso. Isso mesmo. E no caso, upside é uma potencialização de valorização desse ativo em si que a gente está analisando. Então, ele coloca 2, no caso, 0,5%, a 5%, 10% para cima e para baixo. E a partir disso, porque nesse ativo em si está bem vermelho, né? Mas se você pegar outros desses quadrados, eles já começam
a ficar mais azulzinhos, entendeu? Ou seja, o downside para ele, tá, de sensibilidade, vai aumentando, ou seja, vai passando do valor patrimonial, entendeu? Aí fica um pouco mais claro. E, no caso, a percepção é o seguinte: tá valendo comprar? Sim. Não, não tá. O valor dele, o VP dele tá 84, mas só que intrínseco, ou seja, o que realmente é o em cima do justo, tá 59. Mas só que assim, isso é um valor baseado em todos esses cálculos que você está falando, que você está vendo aqui. Mas só que isso são números. Não necessariamente é o que corresponde no dia a dia. Entendeu? É só um referencial. Não é chegar e falar assim, pô, não está valendo. Entendeu? E eu ainda digo o seguinte, essa planilha, como valuation, está sendo até bastante, digamos assim, pessimista em relação a outras que eu já vi. Uma vez eu vi uma que eu fazia os cálculos, cara, era tudo azul. Eu vi uma que, se eu não me engano, o FIGS, estava o valor dela, do valor intrínseco, ou seja, o que valia, era, se eu não me engano, eram R$ 120. Entendeu? Sendo que o valor patrimonial não é esse, é bem abaixo. Entendeu? Esse aqui já, assim, os cálculos que eu peguei com base naquele site, já está dando algo que, na minha percepção de analista, não, de investidor, está mais propenso, entendeu? A falar assim, pô, realmente vai de encontro do que eu tô. E também, assim, a planilha, ela pega só a parte de números, né? Tem outras coisas que devem ser analisadas também. Tem uma compra, não é só aqui deu um valor, comprei ou não comprei. Tem outras coisas, assim, a localização do imóvel, por exemplo, aqui não tem, né? Não tem como você colocar um número para a localização do imóvel, que é uma coisa muito importante no fundo imobiliário. Isso mesmo, com certeza. Com certeza. Principalmente se você está falando em shopping, em escritórios, entendeu? Logística também. Pô, imagina você fazer um galpão que fica a 100 quilômetros da primeira rodovia principal. Pô, é meio complicado, né? Pode ser o top, mas só que o custo-benefício talvez não seja o ideal para quem vai botar suas mercadorias lá. Isso. Entendeu? Viável. Não é só o número, entendeu? Aqui eu gosto de falar o seguinte, que os números que a gente faz, análises, são análises, às vezes, meio que sentimentais, né? Porque você pode escolher um ativo e falar assim, pô, tá caro, mas só que ainda ele vai melhorar. Às vezes, não é sabe, assim, eu brinco às vezes, tem alguns ativos que eu gosto demais, mas só que eu olho e falo assim, pô, dá para comprar, mas eu não compro porque eu tento tirar o emocional, entendeu? Porque se você ficar só no emocional, você se ferra. Ou então na pressão dos colegas, né? Porque às vezes você escuta as pessoas falando de um ativo tal e você, caraca, estão entrando, eu vou entrar também. Aí você, sem querer, acaba errando a tua estratégia porque você viu que na planilha tá legal e todo mundo tá falando que tá bem, mas só que às vezes aquele seu faro de, pô, não é o momento, você deixa para lá. E acaba sendo uma experiência não tão boa quanto deveria ser, né? Na parte de investimentos. E pegando também esticando um pouquinho mais o assunto, sobre a parte de números, tem coisas que podem bagunçar completamente essa planilha, né? Ela é mais uma ajuda, mas, por exemplo, se o fundo tem renda mínima garantida, vai ser completamente diferente. Aqui de um mês para o outro vai dar uma diferença gigantesca. Digamos que seja o último mês ali da renda garantida, vai ter uma alteração muito grande. Né? Então, isso vai ter uma queda. Eu acredito que vai ter uma... Vamos falar em renda garantida, então? Vamos voltar ali para a planilha aqui. Vou botar aqui o FIGS. É o xodó da galera de hoje, né? Deixa eu só botar aqui. Eu botei errado, calma aí, desculpa. Então, o FIGS. FIGS, tu olhando assim, tá maravilhoso, entendeu? Estável, o gráfico é praticamente um foguete subindo. Se você for na tabela de rendimentos... Aqui tá tudo azul em preço justo. Entendeu? Pô, mas não é bem assim, sabe? A realidade não é essa, né? São os números. Se tu for no rendimento, olha como é que ele é bonito. Poxa, é estético, né? É uma coisa que eu gosto muito quando eu faço análise, é isso, é ver o rendimento passado. Se for bem linear, ou seja, bem
normal, sabe? Não parece aquele cardiograma de quem está tendo infarto, de sobe, desce, ou então para um pouquinho, sobe, desce, sobe, desce. Não sei se você conseguiu. Entra em rendimentos. Olha como é que ele é. Ele é estável. Por enquanto. Então, é isso que eu falo. Ele é estável, mas existe um motivo, entendeu? É um número, mas quem entra nesse cara, só vê isso aqui, acha o quê? Pô, é assim que ele vai ficar para sempre. Porque as pessoas normais, né, olham para o passado para poder investir algo no presente a ganhar coisas no futuro. Isso é básico, assim, as pessoas não... Mas só que existe uma história nesse cara. E aí que tá. Aí quando você volta lá para o cockpit, você vê algumas coisas ali que estão na tua cara dizendo, olha, isso vai acontecer daqui a um tempo, entendeu? Não, lá no cockpit, não na aba inicial. Se você der uma lida em negócio, nessa artériazinha abóbora e amarela, já tem alguma coisa dizendo aí para você, entendeu? Assim, o fundo possui renda mínima garantida de 10% até 48 meses após a inauguração do Shopping Maia. Isso, então, mesmo aqui na planilha ainda tem bastante informação útil, né? Então, tanto que está na primeira página, né? Então, é uma das primeiras coisas que você tem que ver antes de ir lá ver os indicadores. Isso mesmo. Você tem aí a rentabilidade patrimonial acumulada, que é, na verdade, quanto você ganhou, né? Na verdade, ele está pagando para quem entrou. Aí tem que dar uma olhada como é que foi feito o cálculo. Porque como essa planilha ela utiliza informação de outros sites, e é um referencial, acredito, que no fechamento. Então, geralmente, se você vê o preço de mercado dele, assim, quem comprou determinado no ano vai estar ganhando basicamente 10% ao ano. Ou seja, ainda está maior do que muita renda fixa por aí. Mas é aquilo. Você entrou, acho que o time de entrada que vai fazer diferença nesse valor. Entendeu? Hoje o valor real dele, acho que ele está mais caro, se eu não me engano. Né? Acho que, se eu não me engano, o VP dele está bem alto, eu acho. Não sei, tem que dar uma olhada. Aqui no preço valor patrimonial? Olha como é que ele está bem grandinho, olha. Passou de 1% da casa de 1,1, né? Não consigo mexer na tua aba, não. Pensei que eu conseguia mexer na tua aba. Bom, assim, tudo isso que a gente falou é bem interessante. Prosseguindo aqui um pouco, falando sobre a aba indicadores. Essa planilha aí, ela pega os relatórios que é disponibilizado no site do Builds, que ele já faz toda essa análise de vacância, entendeu? O valor do metro quadrado em Rio e São Paulo, ou seja, não só em local, né? Em vários locais. Isso aí já dá uma informação para tu ver como é que está o mercado, sei lá, de escritórios no Rio e em São Paulo, no quesito vacância, o valor do metro quadrado, quanto ainda tem para ser comprado, entendeu? E a partir disso você vê se tem bastante oferta ainda que vai entrar ou não, entendeu? Mas isso aí não está refletindo só informações dos ativos em bolsa, tá? Não são só os fundos, esse aí é um âmbito global, uma pesquisa deles, do Builds. Eu tentei buscar também informações do JLL, que para mim também é muito top, mas infelizmente não consegui fazer acesso ao site deles, entendeu? Essa primeira coluna aqui, mercado industrial, mercado dos escritórios, né? Na verdade são logísticas, né? O de cima e o de baixo são escritórios. Que faz isso. O outro é basicamente o que infere o nosso investimento. A gente trabalha muito acumulado com referência de IPCA, alguns aluguéis são, né, utilizam ele, e o IEPM, e a Selic também, que nos diz se vai estar valendo a pena ou não. E a gente está vendo que está todo mundo meio que em queda, né? Alguns estão dando uma respirada, como o nosso amigo GPM, mas que ainda não estamos numa tendência de alta em nenhum deles. E o que eu gosto de dizer é que, às vezes, a gente está num período do inquilino. Né? Hoje, quem está mandando na mesa para jogar a carta é o inquilino. E, no caso, as empresas que não são, meio que chorando um pouco, né? Estão à mercê do que
Eles querem, porque qualquer coisinha vamos fazer a mudança do aluguel e vamos cobrar mais caro. Oferta e demanda, né? Tem muita oferta de imóveis e aí os inquilinos vão onde tem o melhor preço, onde tem o melhor imóvel no melhor preço. E aí quem está com o prédio com 50%, 70% aí de ocupação, ele tem que ocupar outra parte, porque isso vai gerando um custo. Aí ele acaba dando um desconto também, né? Tanto um aluguel menor e às vezes até um desconto maior, por exemplo, 6 meses sem precisar pagar ou algo assim. É, isso mesmo. E dessa parte aqui, nessa outra aba é o disclaimer. Essa aba, quem me deu a ideia foi o Arthur, né? Porque o intuito dessa planilha é facilitar e jogar a informação mais simples na cabeça dos usuários. Para você olhar e bater o olho e falar assim, pô, é isso que eu quero. Mas, assim, nos dados em geral, nas todas as abas, tá legal, mas só que acho que não falou assim, ó, é isso, pega. E eu fiz essa planilha, essa aba, com nome, valor, sem nada. Para quê? Você bater o olho, o que eu estou procurando? Estou procurando o quê? Preço, variação de preço. Tá, beleza. Não, estou procurando dividendos no ano. Quanto é que ele está pagando? Entendeu? É basicamente isso, para você chegar e olhar. E quantidade de ativos, etc. É o famoso cara crachá, né? Só para você olhar e saber de uma maneira bem simples. Aí eu fiz isso e deixei lá. E assim, parece que as pessoas não ligaram muito, né? Acho que não fez muito efeito, não, porque eu pensei que isso aí seria um diferencial para as pessoas. Entendi. É que ele traz algumas informações bem resumidas, né? Isso mesmo, isso mesmo. Entendi. Nessa parte de referências é basicamente de onde a planilha tira essas informações, correto? Isso mesmo. Basicamente, não. Sem esses sites aí, sem esses serviços, essa planilha não é nada, entendeu? Não é nada. Ela não faz nada. O HC Investimentos foi da onde eu tirei toda a lógica do preço justo, entendeu? Ali do preço justo, que é o valuation, né? E a parte de indicadores eu peguei do Banco Central e do Built também. Se eu não estou enganado, tem coisas do ADVFN, outro site bacana, e coisas relacionadas ao fundo mais específico, é b3fis.com.br e Funds Explorer, que, na minha opinião, são os melhores sites. Entendeu? Tá precisando de analisar, são esses sites para mim. E o que eu fiz foi, em vez de eu ficar andando em todos esses mundos, eu trouxe esses mundos até um determinado local, entendeu? É que é bom que mostra a referência, né? Que assim, não foi você no caso. Não é da minha cabeça, entendeu? Não é da minha cabeça. Uma parte que você esquece, que olha, eu esqueci de mencionar é o seguinte: existe aqui na aba inicial, que é o cockpit, a parte desse gráfico, né? Que o número 100 significa o quê? São 100 dias no passado e você vê toda a oscilação desse ativo, no caso, o FIIs. Mas você pode alterar isso também. Você está vendo 1000 dias. Você pode vir aqui e botar 30 dias. Ou seja, nesse mês, como é que ele esteve? Ele subiu um pouquinho, caiu, mas e no todo? Ou seja, se eu botar aqui 5.000 dias, lá no passado, você vê que ele já foi um pouco maior, principalmente na época do seu IPO. Entendeu? Ele estava lá na casa dos 100, eu acho, não me lembro. Mas eu acho que quando ele abriu a 100. Entendeu? E se você descer o olhar um pouco mais para baixo, você vê que a máxima histórica dele, ainda ele nem chegou perto, né? Mas é R$107. E que tem uma queda gigantesca aqui também que dá Isso aí. Aí o que acontece? A gente teria que dar uma olhada, eu abriria o Google mesmo, cotações, pegaria essa queda aqui e olharia lá em documentos de notícias, no FIIs mesmo, .com.br, e veria o que aconteceu nesse período. Além disso, ver isso, quais são as notícias que fizeram essa queda, também ver o cenário atual, né, do Brasil naquela época, o que aconteceu para ter essa queda. Às vezes, essa brincadeira de CSI te faz ter uma visão do que pode acontecer no futuro, entendeu? E às vezes eu
eu percebo que as pessoas não fazem muito isso, sabe? Brincar um pouco. Para mim, isso aqui é uma brincadeira. A gente está olhando o passado, investigando ele, para poder ver se esse caso que aconteceu aqui, que você acabou de me mostrar, pode acontecer de novo. Entendeu? E às vezes nem é algo relacionado ao fundo específico, né? Isso mesmo, às vezes não é, mas só que tem uma queda, mas algo aconteceu ali. Por exemplo, às vezes, acho que foi em 2015, né, que o governo tentou tributar os rendimentos, todos os fundos imobiliários tiveram uma queda gigantesca. Isso mesmo. Não necessariamente é culpa do fundo, mas pode ser algo do Brasil que a gente sabe que pode acontecer também no futuro, né? Então, é um risco que é bom pelo menos você estar ciente que já aconteceu e a história tende a se repetir. Isso. Você pode ver também uma outra coisa, esse gráfico aqui de baixo, ó. Tá vendo esse gráfico de baixo? Eu pego de algum lugar, não sei de onde, deve ser com certeza, vamos lá, eu acho que eu pego do Funds Explorer, que ele me dá a tendência de patrimônio líquido, ou seja, se está valorizando ou desvalorizando. E você vê que esse ativo, ele está vindo, eu estou pegando no marco de janeiro, né? Ele começou com uma grana bem alta, que é 259 milhões, se eu não estou errado, e ao invés de estar valorizando, como muitos, ele está só perdendo. Está percebendo? Aí teve uma injeçãozinha entre janeiro e abril de 2017, aí depois caiu um pouquinho e vem caindo. Agora, por que caiu? Entendeu? A gente tem que identificar esses casos, porque é o teu dinheiro que está aí. Se você não faz isso, ninguém vai fazer. Entendeu? Não é investir por investir, né? Você tem que investir por quê? Saber por que você está fazendo isso. Não é um jogo, não é um bilhar que você aposta na pata do cavalo para tentar ganhar alguma coisa e torcer que dê certo. Não. Porra. É uma coisa um pouco mais séria, né? Mesmo sendo... Não tendo que tratar como algo muito discutível, né? Brigas com o time de futebol. Mas é assim. Por isso que vai a análise de cada um também, né? Porque às vezes um analista, ele vê uma coisa que quando você olha você pode não gostar, ou talvez ele não tenha visto outra coisa que para você é importante, né? Então, é por isso que é importante cada um fazer a sua própria análise, não ir pela cabeça dos outros. Assim, os analistas, esses relatórios, eu acredito que são bons, cara, mas são bons para você complementar o seu estudo. Não pegar e comprar porque está ali dizendo, entendeu? Parece bobeira, mas, assim, dicas, o cara não está dando só para você. Essa dica, essa informação, ela está dando para N pessoas, entendeu? E isso pode mudar até o roteiro daquele ativo, porque... é informação. Infelizmente, assim, quanto mais gente sabe, menor fica valorizado, entendeu? Então, assim, às vezes o cara falou que um ativo... Eu já vi muito isso, de ler relatório que falam, compra aqui. Aí que é a dica de ouro. Foi isso mesmo, dica de ouro. O cara foi lá e falou que esse que tem que comprar porque é top, não sei o quê. Aí eu tenho uma coisa minha, que eu tenho um radar meu, né? Que eu faço as análises, boto nesse meu radar e deixo, quando bate um alerta, eu vou lá e começo a observar para comprar. Eu só compro em determinadas janelas. Tipo Caverna do Dragão. Chegou naquela janela, eu vou, esqueço a Uni e meto o pé. Eu faço muito isso, compro. Não fico esperando outra coisa. E assim, eu lembro que uma vez eu vi esse caso. Eu vi esse ativo, achei esquisito que eu nunca vi ninguém falando dele, que eu falei assim, pô, caraca, esquisito, ninguém fala. Aí quando eu fui ver, tinha teve um ano atrás, ou menos de um ano atrás, até 8 meses, vários artigos de alguns caras, alguns analistas, recomendando comprar fortemente. Quando eu fui ver, o ativo que eles indicaram caiu em 8 meses, em 8 meses, basicamente, foi 23%. Imagina você perder em 8 meses 23% ou 24%, não sei, tem que relembrar o teu patrimônio. Patrimônio, o que você pagou, você perder 24% que você investiu. Péssimo. Se você estiver entrando, entendeu? Eu acho que, assim, por isso que eu tenho medo quando as pessoas seguem a manada, seguem porque alguém falou o Messias, né, do investimento. Porque eu já vi muita gente
quebrando a cara. Então, por isso que essa ferramenta, os seus vídeos, entendeu? Os papos que as pessoas rolam, é boa para quê? Para que você pegue e complemente o seu estudo. E a partir daí você mesmo faz o que você tiver em mente. Tá vendo que tá dando, vai dar merda, vai botar, bota, foda-se. Entendeu? Agora, você colocar, porque o Joãozinho que tem sei lá, o analista X falou para você investir, eu acho meio, tipo, atirar no escuro, entendeu? E ficar bolado porque não acertou, entendeu? Porque às vezes acerta, mas vira aposta, entendeu? Eu acho que existe uma linha bem tênue de aposta e investimento. E o que você falou, né? É interessante para dar um norte, mas não para seguir cegamente. Entendeu? Não para seguir, porque senão ferrou, né? Senão estamos ferrados. Para não estender muito, falando sobre a última aba aí, que é a aba rendimentos. Rendimentos. Manda aí. Aqui tem um grande histórico, né? Aqui tem desde o começo. Então, esta aba, ela utiliza informação do FIS.com.br e eu acredito que, assim, hoje, na minha visão, é o site mais confiável, porque o dono dele está muito ativo nesse site. Então, geralmente, quando tem algum erro de dado, ele automaticamente, ou não demora mais de 2 dias para corrigir. Então, você fica mais calçado com isso, né? Entendeu? Então, você sabe o que realmente está valendo ali, se um determinado rendimento, não foi rendimento, mas foi amortização, entendeu? Como, se eu não estou enganado, o MBRF 11. Tá vendo? Olha como é que ficou. E se por acaso acontecer alguma coisa do tipo, eles mudam na hora, eles têm uma destreza para fazer o ajuste quase que instantâneo. Acho que isso é bem bacana. E pegar informações de sites que são comprometidos assim, para mim é perfeito, porque diminui mais ainda o meu gap de ter que reestudar, entendeu? E eu bato o olho, eu já sei que está daquele jeito, se amanhã eu olhar de novo, é isso mesmo. Então, assim, sabe, você não tem que ficar meio que, será que eles erraram hoje? Não, será que eles esqueceram? Ou será que ele parou de popular esse dado? Porque a gente é fortemente dependente da planilha em si, né? Desses sites. E se eles pararem, ela para também, né? Entendeu? E você vê aí que esse site é bem... Essa planilha, ela já tem esse gráfico aí para você não só ficar se baseando pelos números, mas para você também ver como é que é a tendência dos seus rendimentos ao decorrer do tempo, né? Mensal. Bem interessante mesmo. E a pergunta que talvez o pessoal deve colocar é: como que eu faço para ter acesso a essa planilha? Então, é lá no grupo, ou você bota o link aí que as pessoas vão ter que pedir acesso. Por quê? Essa é a versão 2, né, da planilha, porque antes tinha uma versão 0. A versão 0 qualquer um poderia usar. O problema é que muitas das pessoas entravam e alteravam os cálculos que eu tinha feito, e isso era ruim, porque faziam tanta alteração na planilha que a planilha se corrompeu. Então, o preço médio acabou sendo um preço médio vezes 1% de alguma coisa, entendeu? E é ruim, né, para análise. Então, o que eu faço hoje? A minha recomendação é: a pessoa pede acesso, faz cópia para si e faz análises naquela cópia. Porque, eu não preciso, ninguém precisa ver o que você está analisando, entendeu? Porque é uma coisa individual, entendeu? E dou acesso, faz a cópia e depois, mais para frente, eu tiro. O que tem acontecido é as pessoas fazem cópia e pronto, nunca mais entram nessa planilha. Então, assim, fica mais leve para as pessoas usarem. E é pessoal, né? Análise, né? Você tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua, né? Isso mesmo. Pode até pedir uma ajuda. O que leva ali, sei lá, alguma coisa, como usar, mas o que investir é meio pessoal, né? Porque, poxa, é complicado eu dizer o que é bom para você, se eu nem te conheço e se eu nem sei o que você quer da vida de verdade, né? Cada pessoa também tem um risco que ela quer correr, a outra quer um negócio mais estável, a outra quer correr um pouco mais de risco, Isso, outra quer um pouco mais de vacância, né, para valorizar depois. E o que eu tenho percebido, esses novos entrantes, eles não sabem nem o que eles querem de risco.
Não sei se você já sentiu isso nos grupos. Às vezes parece que eles estão entrando porque alguém indicou, entendeu? Mas tem que ler um pouco. Não precisa ser especialista, entendeu? Mas tem que entender um pouco por que isso existe, a dinâmica do fundo, né? Para que você saiba que não é sempre, todo mês que você vai ter realmente um aluguelzinho, um rendimento, porque o que atrai a galera para o fundo imobiliário em si são os famosos pingos, né? Pingos mensais. Mas não necessariamente existe esses pingos mensais, porque eles só ocorrem quando tem o famoso lucro, né? E a gente tem 95% do lucro. Sem lucro, sem aluguel, e não chora, porque a renda variável está aí para isso. O mundo não é legal, né? Não é feliz, né? Tem que distribuir 95%. Se não entrar nada, é 95% de nada, né? Nada, é nada, entendeu? É isso que as pessoas às vezes entram e acham que compra lá, isso, compra todo mês. Não, acho que não é bem assim, entendeu? Essa mentalidade, só porque você recebe, na teoria, porque depende do cenário, né? Principalmente, acho que fica mais tenso quando o aluguel está para vencer, porque se você não sabe se o teu inquilino, o ativo do teu inquilino vai cair, do teu FII vai sair, ou vai ficar, ou vai diminuir o aluguel. E aí você fica naquela, vai aumentar, vai diminuir meu aluguel, ou ele vai meter o pé e no mês seguinte eu vou perder X% do que eu ganhava. Ou, se depender, se o cara for praticamente o dono, né, do prédio, ficaria o inquilino maior, só tem ele, e ele sair. E aí, até o cara conseguir um novo aluguel, entendeu? Como é que vai ser? Vou ficar quanto tempo sem receber aluguel? Sendo que a pessoa que entrou no ativo porque falaram que vai ganhar assim todo mês. Sabe? Essas nuancezinhas, as entrelinhas, o asterisco que está lá embaixo, as pessoas esquecem de ler às vezes antes de entrar. Isso que eu acho que é perigoso. O pessoal esquece às vezes que é renda variável. Ô, Frank, já estendeu um pouquinho aí o vídeo. Você quer deixar a última mensagem aí para o pessoal? Estude, analise, não siga as cegas e invista consciente, entendeu? Esse é o diferencial. Nada mais. Perfeito, então. Então, muito obrigado aí pela entrevista e também por ter feito essa planilha aí para ajudar a gente nos estudos.